muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, estar falando sobre Allan Kardec e essa obra magnífica que traz para a humanidade uma esperança de dias melhores, de uma vida melhor, voltada para a essência de cada um, voltada para o espírito. Muito bem, falaremos hoje sobre o livro O Céu e o Inferno, e mais especificamente sobre o céu. Allan Kardec, inaugurando a psicologia espírita, ele já trazia para nós o que é estudado hoje mais amplamente sobre a questão dos estados de consciência. Ele trabalhou conosco, num outro livro, no Livro dos Médiuns, os estados avançados de consciência, onde algumas pessoas que, segundo ele, têm um sexto sentido, uma possibilidade, uma oportunidade de alcançar uma consciência que não são todos que alcançam, que é a consciência do plano espiritual. Entrar em contato com aqueles nossos irmãozinhos já desencarnados e aqueles que desencarnaram e continuaram uma tarefa espiritual no sentido de instruir a cada um de nós que ainda estamos encarnados. E esses estados de consciência, que é amplamente estudado hoje na psicologia transpessoal, que é a mais recente, a psicologia, e que Joana de Ângeles nos ensina, partindo dos estudos da consciência, Allan Kardec começa nisso quando ele diz que um pai como Deus, ele não construiria um lugar onde as pessoas ficariam eternamente sofrendo com penas terríveis. E também não criaria uma situação de penas eternas, como se ele fosse nos condenar a alguma coisa, diferente daquilo que Jesus fala de que precisamos estar perdoando 70 vezes, 7 vezes, quer dizer, infinitamente. E, na verdade, por alguns deslizes, nós nos colocamos numa situação de ficar a vida inteira em penitência, sofrendo num lugar geograficamente estabelecido. E também não teria lógica, não teria condição de nós estarmos entendendo a morte como um suplício. Isto é, uma vez morrendo, iria-se para um suplício. Nós não teríamos uma condição de remissão dos pecados. E a partir de um deslize, nós já teríamos que encarar a morte como uma punição. E não é bem assim. Kardec, dentro da sua lógica, de uma fé raciocinada, de algo muito simples, ele nos coloca na situação de filhos de Deus, como filhos pródigos, que erramos, voltamos, somos bem recebidos e vamos expiar o pecado, o erro, e expiando nós aprenderíamos de que aquilo não é bom e não faríamos mais por ensaio e erro, como ensina o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então, quando nós aprendemos com o Kardec que não existe um lugar restrito, geográfico, para um lugar de suplício, que não existe esse suplício, porque nenhum pai e que um filho pede um peixe
ele dá uma cobra, e que não pede um pão, ele dá uma pedra. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E dentro desse estado de consciência, que Kardec já nos apresentava bem antes da psicologia trazer isso, na psicologia espírita, ele já traz estados avançados de consciência. Então, a mediunidade é um estágio alterado, porque a pessoa médium, ela tem uma condição maior de perceber coisas que uma pessoa que não tem isso não percebe, e ela também tem uma condição de entrar em contato com os espíritos desencarnados e trazer para nós as informações desse plano dos desencarnados. A partir daí, nós começamos a perceber os estados de consciência, a nossa mente, e que o doutor André Luiz, na sua obra, vai ampliar bastante essa visão de Allan Kardec, trazendo para a gente a questão de que nós, quando deixamos o nosso corpo, nós estamos com a nossa mente fixada em determinadas crenças, em determinados padrões de pensamento, e que isso vai se estabelecer na nossa vida. Então, se a pessoa pertence a uma religião, e nós sabemos que as religiões nos enganaram, trouxeram coisas para nos dar pavor, para nos amedrontar, e amedrontados correríamos para a igreja com histórias inverídicas para nos manter na igreja, para nos manter sob a proteção da igreja, dos anjos e tudo mais. E, dentro das nossas crenças, nós, desencarnando, entraríamos em contato com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós criamos na nossa mente durante a nossa vida de encarnados. Então, se nós ouvimos e fomos educados num processo de que quem peca, quem erra ou quem comete um deslize qualquer, fica eternamente no inferno, e que a morte é ir para um suplício eterno, é muito natural e que essa desencarnação ela vai trazer um estado infernal, aonde nós, criando com a nossa mente, num estado de consciência alterado, nós vamos entrar nessa consciência culpada, nessa consciência que está marcada pela existência de céu e inferno. Então, Kardec, ele discute aonde estaria o inferno. Segundo a igreja, segundo a religião, ela estaria embaixo e o céu em cima. E no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, ele vai discutir que a Terra gira. Então, o que está em cima, daqui um tempo, 24 horas, ele vai estar embaixo. E não teria essa condição de termos embaixo e em cima em função do giro da Terra, que é algo que a ciência comprova, os cientistas comprovam a giração da Terra, o giro, e estabelecendo que o que está em cima vai para baixo e o que está para baixo vai para cima, e que nós não teríamos condições geológicas de estar encontrando o inferno abaixo da nossa crosta, onde nós nos movimentamos. E o céu não teria como estar em cima, porque o foguete subiu e passou, e não tinha nada lá, e aquela abóbada azul, que é gás, nitrogênio, oxigênio, e aí passou, não tem lá em cima a continuidade
do espaço sideral, do universo que o nosso Criador disponibilizou para nós. Então, essa crença infeliz, ela é derrubada pelo avanço, pelo estudo da ciência. E a ciência, quando ela comprova alguma coisa, Kardec diz que nós devemos aceitá-la, porque é uma comprovação, tem uma experiência que foi feita e veio. E a partir daí, nós passamos a crer num pai bom, num pai justo, e que pela bondade e pelo amor, ele não poderia ter criado esses lugares. O Dr. Carl Gustav Jung, ele diz que ele não se atreveria a acreditar no céu, porque ele estudou a vida dele inteira, ajudou muita gente, fez algumas experiências louváveis para o bem-estar do ser humano, para a cura das psicoses, da cura desses estados alterados de consciência, e que agora, o corpo dele morrendo, ele ficaria sentado numa nuvem, ouvindo eternamente um anjo tocar harpa, que para isso ele não precisaria ter estudado tanto, ele não precisaria nada. Então, essas colocações mais dignas, mais racionais, elas vão nos deixando em paz com a nossa desencarnação. Porque se nós criarmos um estado de consciência de que nada disso existe, e quando eu cair numa situação difícil, é porque eu estou colhendo o que eu plantei até que o meu estado errante ele termine e eu consiga uma nova encarnação, uma nova passagem, para que eu possa reverter em bem todo o mal que possivelmente eu tenha feito e transformar meus vícios em virtudes. Que há, como na parábola do filho pródigo, uma possibilidade de eu ter um remorso e expiar esse remorso, e depois de expiar o remorso, eu ter a solução da questão em que eu estarei envolvido. De que a vida continua e que nós vamos caminhando no caminho que nós abrimos para nós mesmos, confiando nesse caminho, eu tendo a responsabilidade dos meus atos, sabendo muito claramente que depende só de mim, depende do meu estado de consciência, da minha consciência tranquila, porque Kardec ele diz que quando nós saímos do corpo, a nossa consciência se expande. Então, nós vamos ter uma visão maior do que fizemos e teremos também uma visão muito ampla das nossas capacidades de remissão, de resolução, do que eu vou fazer com tudo isso. Nós entramos num período, nessa colheita inicial da desencarnação, como foi com o doutor André Luiz, que ficou 8 anos num período de culpa, de remorso, ouvindo vozes que diziam suicida, porque ele se comprometeu com algumas coisas e acabou acelerando o processo de desencarnação dele, e assim foi considerado suicida, e alguns espíritos estavam cobrando isso dele. Esse processo de estar nessa crosta, na dificuldade que nós temos de passar do umbral. Kardec ele não explicita o umbral, nós temos o umbral mais colocado pelo doutor André Luiz, que é uma porta, é um umbral. Na nossa casa nós atravessamos vários umbrais, porque é a porta da casa, é a ombreira, e alguns de nós ficamos meio perturbados,
com os nossos desenganos, com a nossa culpa, a nossa cobrança, e fica difícil passar na porta. Isso gera um estado convulsional na nossa mente, na nossa consciência, porque a mente continua viva. O que morre é o cérebro, mas o cérebro não é a mente. A mente é o espírito que utiliza o cérebro para se manifestar. Então, nós, com essas informações de Allan Kardec, dentro da psiquiatria e dentro da psicologia, passamos a entender que nós precisamos cuidar do espírito, para que esses estados de consciência sejam equilibrados pelo espírito. Sigmund Freud, ele já dizia que, na época dele, ele era neurocirurgião, as pessoas tinham algumas neurastenias, doença dos nervos, principalmente nas mulheres, eles arrancavam o útero das mulheres. Do útero veio ísteros, em grego, e histeria, na nossa tradução, e ele diz no hospital que não adianta tirar úteros. Nós precisamos cuidar da alma. Então, Freud abre esse caminho dos cuidados com a alma, com o inconsciente, aquilo que a alma tem guardado em si mesmo, na mente, que é o cérebro perispiritual, as lembranças do que ele tenha feito, daquilo que ele fez sem consciência, não ter a consciência de que tudo gera uma prestação de contas, tudo gera uma consequência, e nós desencarnamos com as consequências do que fizemos. E muitas pessoas, com algumas consequências desagradáveis, elas vão achar que estão mesmo no inferno. E que céu e inferno seriam estados de consciência dentro da nossa crença de que, se nós estivermos em paz, estivermos em tranquilidade, estará tudo bem e nós vamos atravessar o umbral, vamos para o outro lado, para a nossa vida espiritual, a nossa vida primitiva, como explica Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, podemos sossegar a nossa alma, a nossa mente, pacificar o nosso coração, porque nós simplesmente colheremos o que plantamos. Nós vamos estar mais conscientes da desencarnação, não da morte. A morte não é lógico, não pode existir. Eu conheci uma pessoa que ela me disse que ela sofreu muito a vida inteira dela. E agora ela ia morrer. E para que ela sofreu? Por que ela teve uma vida tão dura? Então, reza a lógica, reza a ciência, de que a vida precisa continuar. Não é justo a morte, não é claro a morte. E assim nós vamos construindo novas ideias, porque aí a ideia central da reencarnação é o aprimoramento. Jesus, ele diz: sede logo perfeito, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E nós sabemos que perfeito é só Deus. Então, Jesus está nos convidando ao aprimoramento. Vamos aperfeiçoar aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós aprendemos em talvez milhares de encarnações. Os budistas falam de 2.500. Então, nós já sabemos muito, aprendemos muito. E Allan Kardec, dentro do estudo dos espíritos, ele traz isso para a consciência, que nós somos seres que viemos de longe, de muitas encarnações, temos outras, muitas, pela frente, e assim nós vamos usando a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, que somos filhos de Deus, que não seremos punidos
por algumas transgressões que são naturais dentro do estágio muito pequenino que nos encontramos espiritualmente. E que a nossa consciência, ela esteja em paz, que ela esteja bem, que estejamos bem conosco mesmo, fazendo o bem, procurando ser benevolente, como diz Jesus nas bem-aventuranças, porque nós ainda não somos bons, mas podemos tomar atitudes boas, podemos ser benévolos, nós ainda não temos pureza no coração, mas podemos começar a purificar o coração com pensamentos melhores, com intenções melhores, com humildade, simplicidade e muito trabalho em torno do bem. Trabalhemos no bem e para o bem, que nós possamos contribuir para uma humanidade melhor, sem medo, com coragem, não acreditando na morte, não acreditando em coisas tão ilógicas, mas que nunca havíamos pensado até que Kardec vem e nos coloca. Fundamental o estudo da doutrina, todos os livros da doutrina, que possamos ter reflexões profundas e lógicas sobre a vida, sobre o para que estamos na Terra, qual o sentido, qual o nosso papel, qual a nossa função, e realizarmos, nos aperfeiçoando no convite de Jesus, a cada encarnação, a cada passagem, a cada experiência na Terra, e compreendendo que as próprias doenças são estágios de aperfeiçoamento, que tudo o que está conosco é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Eu quero agradecer bastante essa oportunidade e com votos de muita paz. Muito obrigado.